E começamos mais um programa Empreendedor com Propósito. Eu, Priscila Sá, mas Denis Sá, estamos aqui hoje com um convidado super especial. Ele que é empresário e investidor anjo, Éden Davanzo. Tudo bem, Éden? Tudo ótimo, sou eu. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. E Éden Davanzo, da Vanessa, marido da Vanessa, pai do Lorenzo e pai da Antonella também. E uma família linda, maravilhosa que a gente conhece. E Éden, eu creio que muitas pessoas que estão assistindo precisam escutar e ouvir a sua história. Porque assim, o empreendedor com propósito, ele nasceu disso, de pessoas que valorizam primeiramente o ser. Porque o ter, ele vai vir quando você valoriza o ser. E como a gente conhece aí, né, tudo que você faz, não vou dar o spoiler, mas logo a gente vai falar de um evento maravilhoso aqui, divulgar para vocês. Mas primeiro eu quero saber como que foi toda a sua trajetória de vida para ser essa pessoa de propósito, de ajudar tantas vidas como você faz hoje. Bom, Priscila, de novo, obrigado de estar aqui. Eu espero que a nossa história seja sempre um reflexo positivo para quem escuta, né? E muitas vezes a gente acha que a gente já nasceu assim, não, é tudo uma consequência da jornada. Bem brevemente, nasci em São Paulo, num bairro da Zona Leste de São Paulo, numa condição financeira bem diferente da que a gente tem hoje, e aí faz parte da jornada, mas dentro de um lar com muito amor. Sempre fui muito amado, fui muito desejado assim, como minhas irmãs. Então, desde pequeno, meus pais sempre trataram muito bem, nos amaram muito bem, independente da condição financeira que a gente tinha. E isso foi incrível, porque aí começa um processo que hoje eu olho para trás e falo quanta responsabilidade um pai e uma mãe têm na educação de um filho, não só na forma de querer e amar, mas na forma de ensinar a gente a pensar. Porque há pouco tempo, depois de muitos anos, eu voltei onde eu nasci. E eu não tinha ideia de quão escasso aquele lugar era. E só hoje eu noto como era escasso, a gente não tinha nada. Nossa. E eu nunca reparei, porque dentro da minha casa, que era incrível, bem arrumada, que o meu apartamento era o mais legal, minha mãe deixava o apartamento mais bonito, o Natal sempre era o enfeite mais legal da porta, era um apartamento super pequeno. Mas era pequeno só fisicamente. Só que minha mãe tornava aquilo muito grande, porque a gente vivia sempre muito feliz, a gente não enxergava a escassez que tinha à nossa volta, e a gente sempre foi treinado a desejar as coisas com o nosso coração. Então, estava até comentando que quando eu era pequeno, eu queria muitas coisas. Criança quer muitas coisas. E a gente falava assim, mãe, eu queria isso, eu queria mudar, eu queria morar num apartamento assim. Minha mãe sempre falava assim, vocês querem? Quando você for dormir, fica pensando como é. Não tinha nada da lei do segredo, lei do triunfo, não tinha nada desses coaches que hoje tem, que explicam tecnicamente para nós aquilo. Era empírico, era intuitivo da minha mãe. Então ela nunca nos vetou de sonhar. Então eu sou uma criança que sempre aprendi a sonhar e talvez o meu lado criativo, que hoje sou dono de uma grande agência de comunicação e publicidade, talvez tenha vindo daí, porque eu não tinha limites para criar na minha cabeça. Olha. Mas o mais incrível é que várias coisas que eu criei na minha cabeça, eu realizei. Então eu tenho isso comprovado, que na 5ª série era assim, qual é o teu sonho? Uma redação. E eu expliquei que a minha mãe tinha uma metodologia para fazer os sonhos acontecer. E que eu teria o apartamento XYZ com um quarto só para mim. E minha mãe guardou aquela redação, porque hoje ela está enquadrada, que foi um dos apartamentos que a gente morou há muitos anos atrás. Que lindo! E a gente sempre aprendeu a sonhar muito. Então eu falo, além de ser amado, eu sempre fui incentivado a sonhar e acreditar nos sonhos. E esse ambiente familiar sempre foi muito presente dentro da minha vida. E aí fui um menino que sempre foi muito brincalhão, sempre fui uma pessoa que sempre quis estar muito em família, eu trago a família comigo em todo o tempo. Você tem 3 irmãs? Eu tenho 3 irmãs, somos em 4 irmãos, 3 irmãs, adoro casa cheia. Olha só. Mas sempre nisso, de ter a casa cheia, de trazer a família como primeira base, mas não necessariamente tinha toda a consciência
que hoje eu tenho da responsabilidade enquanto envolve princípios e valores dentro de uma família. Cresci, estudei Direito, me formei como advogado, fui advogado tributarista, até que um dia eu fui cliente de uma agência. Aí de cliente, eu peguei aquele briefing, as pessoas não tocaram muito aquele briefing, falei, então tá bom, sempre muito perfeccionista, eu gosto de fazer mais ou menos, eu não faço mais ou menos, eu vou realmente fazer. E aí, de cliente, virei dono de agência, minha vida mudou. Hoje a gente tem uma holding com agência de comunicação, publicidade, eventos e uma escola de empreendedores, que eu sou sócio junto com o João Kepler e com o Theo Braga. E essa é a minha vida até hoje, bem resumidamente, como eu cheguei até aqui. Cara, que legal, hein? Que legal, uma grande história. Legal. Mas tem muito percalço. Tem muito, lógico, né? Lógico, tem, né? Muita coisa aconteceu nesse meio do caminho. De direito para montar uma agência de publicidade, depois trabalhar uma agência de comunicação. Que loucura. Qual foi o insight? O que você... Não só pegar ali e ver o briefing ali, mas o que te inspirou? E depois continuar, né? Porque tem muita gente que pega uma área esporádica. Total. Então durante um tempo vou fazer isso aqui. Mas, você continuou e hoje tem uma holding de empresas, tem outros negócios agregados aí, né? E todos com esse princípio. Né? Eu nunca parei para pensar estrategicamente nessa resposta, mas enquanto você me pergunta, eu acho que quando a gente aprende e é incentivado a sonhar e criar, e claro, e você verifica que com valores, com princípios e com trabalho você chega lá, você também começa a ter uma conversa muito interna que está ligada ao seu ser. E eu sempre identifiquei muito as coisas à minha volta e aquele insight, que às vezes é um insight. Eu identifiquei que naquela hora não era só a vontade de fazer bem feito algo que outra pessoa prestaria de serviço, mas eu identifico que eu me realizo fazendo isso e eu sei fazer bem feito. E se eu olhar na minha trajetória, eu sempre fui de escutar a minha inspiração. Com 7 anos de idade eu fiz a minha primeira venda. Uou. Minha mãe fez uma forma de Maria Mole, essa história é famosa. Eu estou apaixonada pela sua mãe. Você precisa conhecer. Qual que é o nome dela? Helenice. Helenice. Dona Helenice, eu quero te conhecer. Porque sem ela saber, ela foi uma mentora, sabe? Uma mentora. Foi uma mentora. Muito, né? E eu que trabalho com a inteligência espiritual, ensino o poder da declaração, eu tô aqui passada com tudo isso. Ela nem sabia tantas coisas, mas fazia. E não necessariamente às vezes ficou feliz, porque quando ela me deu uma Maria Mole, foi para distribuir para as crianças no prédio, porque ela tinha feito uma promessa católica, minha mãe era católica, tinha feito uma promessa para eu nascer perfeito, então ela sempre distribuiria, tinha os santinhos cósmicos da minha mãe, vai lá e distribui. Eu peguei a assadeira, alguém falou assim, você está vendendo? Com 7 anos de idade. Eu não sei explicar. Eu falei, tô. Eu vendi toda a Maria Mole. Eu lembro que depois foi para casa com o dinheiro, aí bateram na porta e falaram, vim comprar mais Maria Mole. E minha mãe ficou muito brava comigo. Tudo. Ela falou, você porque era o propósito dela. Porque era o propósito dela, mas não era o meu. E aí aí foi a minha primeira desobediência. E isso eu tenho que falar com muito cuidado, porque quando você desobedece um pai, você tem que pensar, estou desobedecendo princípios ou não? Mas eu desobedeci no seguinte sentido, quando eu ficava lá embaixo no prédio, meus amigos sempre compravam geladinho, a pipa que passava. E minha mãe sempre trabalhando, eu nunca tinha o dinheiro para comprar o Yakult, o geladinho. Quando eu desobedeci e não devolvi, porque aquilo as pessoas pagaram com gosto. E era boa a Maria Mole. E eu acredito que o santo ficou mais feliz comigo ter ganho dinheiro do que simplesmente ter dado. Eu comprei o geladinho, eu comprei Yakult, eu comprei pipa. Mas aquilo me empoderou. E eu tive uma relação positiva com o dinheiro que eu ganhei. Isso mesmo. Aquilo me deu um insight. E aquilo mudou a minha relação com o dinheiro. Então, talvez, se eu tenho prosperidade na minha vida e tenho uma relação muito abençoada com o dinheiro e entendo que o dinheiro serve para a minha segurança, para a realização dos meus sonhos e para eu abençoar a vida de outras pessoas, é porque lá atrás, essa relação com o dinheiro foi muito boa, foi muito positiva. Porque aquele menino que às vezes olhava no portão e não podia ter acesso a nada, não talvez porque eu não tinha dinheiro, mas minha mãe eu acho que nem se ligava e não ficava lá. Não, eu tinha relação, eu podia comprar um Yakult para mim, para o meu amigo, e aquilo me empoderou. E assim sempre foi na minha vida. E uma relação com o empreendedorismo, né? Total. Que hoje a gente vê assim, ó, os empreendedores circunstanciais. Raramente você vê um empreendedor que foi criado. Por quê? Até você ter sucesso, cara, é igual músico.
Músico, a pessoa está tocando lá. Enquanto ele não tem sucesso, pô, vai trabalhar, ô vagabundo, não sei o quê. Quando o cara tem sucesso, sempre gostei da sua música. Exatamente. Cara, você sempre teve umas letras extraordinárias. O empreendedor, você pode ver. Então, é do mesmo jeito. Pô, se o cara está fazendo uma vez, ele está fazendo um bico. Total. Ele está fazendo um bico. Ah, você está se virando nesse período. Pô, mas o cara é empreendedor. O que muitas vezes falta, e que você pode ser até na escola, o que a gente trabalha também hoje na Mr. Wiz, né, que é trabalhar o comportamento hoje, que é fundamental, que é, eu acho, um dos cursos mais conhecidos no mundo, até foi desenvolvido pela ONU, o Empretec. Porque Total. ele trabalha o comportamento do empreendedor. Porque se não tiver o comportamento, o cara tem, mas não é. A sua mãe trabalhou a base, né? Falou, eu preciso fazer ele ser primeiro. O sonho é ser. Exato, porque às vezes empreender, as pessoas correlacionam a startup, nada a ver. Empreender é sobre reconhecer e aprender. Eu reconheço que eu tenho um talento e eu vou aprender a levar aquele talento para outras pessoas. Alguém que precisa, E alguém né? que Pra precisa do seu produto, né? Exatamente, eles precisavam de Maria Mole. Do seu E serviço, assim do foi. seu produto, assim. Até hoje, eu construo negócios a partir da necessidade que eu vejo que alguém está precisando e eu reconheço que eu falo, uau, eu sei fazer isso muito bem. E se eu não sei fazer, eu tenho uma equipe boa que sabe. Eu sei Mas contratar. hoje eu sei liderar muito bem uma equipe. É isso aí. Sei contratar bem uma equipe. E minha vida foi assim. Assim, quando eu, 14 anos, vendi cocada na escola, na mesma situação. Eu acho que minha vida estava na comida. Depois, Por isso que eu... Isso aí um dia nós vamos contar do 7 em 7, né? Isso aí tem do 7 em 7. Olha isso. É. Foi a mesma coisa. Existe, hein? Levei cocada, minha mãe sem saber, por isso Meu que eu falava uma método do mentora sem 7, saber. Mandou cocada de lanche. Quem que manda uma cocada de lanche? E aí os amigos que já estão naquela fase da zoeira, eu trouxe uma cocada de lanche, vai vender? E aí de novo, aquele mesmo menino, hoje vou não. vender. Não, eu falei, hoje não, hoje eu trouxe para experimentar, mas vou vender sim. Veio para afrontar, só que a cocada era tão boa que todo mundo comeu. Cheguei em casa e falei, mãe, pode fazer outra que eu vou vender. E ela achou bonito, o filho empreendendo, fez. Vendi tudo. No segundo dia ela fez de novo, no terceiro ela falou, não faço mais, lata de leite moça tá aqui, porque mãe é assim, às vezes incentiva, mas depois já cansa rápido, entendeu? Você não pode desistir rápido. E aí ela me deu o livro da Nestlé, nunca me esqueço, que era um livrão, falou, a receita tá aqui, leite de moça tá aqui, só que o próximo é você que Tinha o compra. da Nestlé e tinha o da União, lembra? E tinha da União, naquela época era só isso. Eu fiz tanta cocada, o ano inteiro, que a minha primeira viagem internacional para Disney, eu fiz com o dinheiro da cocada. Uau! Que show, cara! Com o dinheiro da cocada. Que show! E aquilo me muda de novo. E você estava com quanto? 14 anos? 14 anos. Uou. 13 para 14 anos. E aquilo me muda, porque me empodera, porque eu já tinha relação boa. Mas daí eu vou para Disney, convivo com pessoas lá Imagina. que são incríveis, Oh, que têm oh. outro nível, Cara, deu uma e eu outra nunca realidade, mais né? volto igual do que eu era. Porque meu Nossa. cérebro expandiu, porque a minha vivência expandiu. E aí eu Você volto foi com um quantos Éden anos muito maior. pra Disney? 14. 14. 14 anos. Uou. Você foi com a sua família? Não, fui eu e minha irmã. Fomos Olha. nós, novinhos, aquelas coisas de excursão. Vivemos a vida como tinha que ser vivido. Comprei tudo que podia comprar com o dinheiro da cocada. E daí parei porque eu precisava estudar, tinha realizado minha meta. E aí eu tinha parado, senão hoje eu era o rei da cocada. Não é O o rei da cocada preta, né? O cara rei é da preto. cocada preta. Eu ia ser o rei da Olha cocada, isso pra aí, você cara. ver como Que é. legal, hein? Que legal. E a gente vê o empreendedorismo na família, né? Porque, falando da van, quando eu descobri, o Piero estava falando, olha, minha amiga ali que vende banana. Banana? Como assim? O que ela faz com banana? Então, imagino que seus filhos estão aprendendo. Olha os pais. E já trabalham, tá? Porque eu falo, hoje tem que reconhecer. E aí que eu falo, a relação do empreendedorismo começa muitas vezes na relação dentro de casa. Opa! Eu tenho um opa. cuidado incrível, porque assim, eu amo o que eu faço. E às vezes eu tenho até que desligar, mas eu não consigo separar pessoa física e pessoa jurídica. Eu também não. Eu estou viajando de acho férias, uma grande mas eu balela estou olhando essa. coisas incríveis, eu estou absorvendo. Senta alguém do meu lado, eu falo de negócio, falo de trabalho, porque isso me alimenta. Mas eu estou numa viagem de negócios, eu também estou falando com a família, se eu puder eu levo meus filhos, eu consigo conciliar muito bem. E por causa disso, eu tenho uma responsabilidade de mostrar que trabalho é muito bom. Pô, O trabalho aquela- abençoa a nossa vida. Putz, isso aí Se a é gente pode viajar, é porque o maravilhoso. trabalho Isso. proporciona isso. E aí a responsabilidade é você fazer o que você ama e o que você tem talento. Até porque o talento não pode ser para satisfazer só as minhas vontades,
mas tem que ser para transformar as outras pessoas. E ele me remunera com relação a isso. Então eu tenho cuidado com meus filhos, eu treino a mente deles total. Ah, eu imagino. Total. Eu lido com meus filhos como um treinador, como um técnico de futebol. A gente faz isso E também, a gente tem quais 5. são as idades, né? Lourenço tem 9, Antonella tem 6. Uou. Agora com 5 vocês já tem um time e vocês estão na vantagem. Não, a gente tá num time, mas eu tô lá no Instagram, daqui a pouco eu olho o Éden ensinando a filha, o filhinho, eu falo, gente, olha, que time, né? A gente faz isso também porque é muito importante, além de criar o filho no caminho do Senhor, eles nunca mais se desviarão dele, e a gente também ensina para deixar esse legado para eles, né? E agora me conta um pouco como que é essa história de investidor, e não é só investidor, porque ele vai falar a diferença, porque tem gente que não sabe a diferença do investidor e investidor anjo, que é isso que o Éden também faz com muita maestria. Pois é, bom, depois de empreender, a gente ter um sucesso profissional que nos permite ter uma condição financeira satisfatória, legal, né? a gente começa a abençoar outras pessoas, mas não só abençoar, mas também isso como um negócio, porque investir é um negócio e hoje eu olho muito na diversificação de investimentos. Uma das diversificações de investimento que eu tenho, e aprendi muito com meu sócio, que é o Kepler, lá na SME, era investir em startup, que não era o mundo que eu atuava. Mas daí eu fui aprender muito junto com a Bossa Investimentos, e aí eu falei, pô, aqui tem coisas legais. Primeiro porque os caras constroem coisas que mudam a vida das pessoas, melhora a vida das pessoas. Segundo, eles tiveram um insight criativo, mas não necessariamente eles têm os skills que a gente tem, seja na condição financeira, e que naquele momento ele precisa, ou seja também numa orientação ou no acesso. Então, por que é anjo? Uma competência de experiência mesmo, já competência de vivência de negócio. Né? O anjo, que já é uma coisa boa, né? Você pensa em anjo, já é uma coisa boa. Anjo. É porque a gente abençoa com o dinheiro, mas não é só o dinheiro. É a gente levar esse fundador da startup até onde ele precisa ir. Ou seja, a gente abre caminhos para eles, a gente abre acessos, a gente funciona como mentor, se é mais na minha área, se é na área do João, ou se é na área do pool que a gente tem de investidores, a gente vai orientando para que essa startup possa, no menor prazo de tempo, ter um valuation maior e com isso ele conseguir realmente tornar aquela startup numa grande empresa. E a gente tem casos de muito sucesso. Que legal, muito sucesso que mesmo legal, que fazendo legal. isso. Então não é só ajudar financeiramente, mas direcionar no caminho que eles devem seguir. E eu gosto de... Você fez uma observação logo no começo, e eu gosto muito de falar. Primeiro tem que existir o cavaleiro por trás da armadura, para depois existir os negócios. Então eu sempre gosto de falar assim, ó, primeiro pessoa física, quem eu sou? Pô, você falou, eu sou casado com a Vanessa, meu pai da Antonella, né, do Lourenço, né? Então, e hoje, assim, vocês descobriram também, você enxergou alguma coisa que está faltando nas famílias. Pô, você teve uma base fantástica familiar, entendeu? As pessoas, elas vão ajudar os outros por duas coisas, ou porque ele teve uma base fantástica, ou porque teve uma falta dela. Eu, no meu caso, eu não tive essa... Pô, minha mãe separou muito cedo do meu pai, eu vi esse desafio de não ter uma família. E pelo contrário, eu falei assim, ó, eu quero ter uma família. Eu posso não ter tido um pai presente, mas eu quero ser um pai presente. E você já viveu isso com a sua mãe, você viu, com a sua família, com as irmãs, tudo. Como que nasceu o negócio do poder da família? Isso é muito interessante, muito poderoso. Mas, quando as pessoas olham pra gente e vê uma família perfeita, elas não sabem que pra gente chegar nessa família perfeita, assim como uma empresa, a gente empreendeu. E eu também fui empreender porque, na minha relação com meus pais também separaram muito cedo. Olha. Entretanto, teve um cuidado muito grande que nessa separação, meu pai sempre foi um grande amigo presente, minha mãe também sempre uma grande amiga presente, minha mãe tem um casamento de sucesso incrível, que eu ganhei um padrasto maravilhoso, fantástico. Foi a maior referência, porque no meio do caminho... Naquela época que sua mãe já tinha um padrasto ou não? Meus pais separaram, eu tinha uns 6 anos de idade, então já era. Depois eu tive um padrasto com uns 9 anos de idade, por aí. Que show! Que foi incrível. Que show, então eu sempre tive uma referência positiva de família, apesar da separação. Mas levando isso como, não gostaria que os meus filhos passassem pelo que eu passei, porque por mais que era uma relação positiva, é uma ruptura, né? nada como ter um pai e uma mãe dentro de casa.
Quando eu casei, a gente é muito diferente. A Vanessa a gente estava falando, a Vanessa é uma mulher do agro, super trabalhadora, uma mega empresária, e mulher amadurece muito antes do homem, né? Então ela apostou em mim quando ninguém apostava. Ela me fez ter uma visão empreendedora, ela me fez homem, e a gente foi se equilibrando assim. Eu era menino, eu era das festas, eu tinha empresa de eventos, era muito diferente. Mas a gente tinha um único objetivo, fazer aquele casamento dar certo, construir uma família. Então o objetivo comum, ainda que vocês tenham, né, divergências de opinião ou até crenças diferentes, que você teve educação diferente, foi nos conectando. Então tudo que divergia, no final convergiu e a gente ficou muito alinhado. O poder da família, na verdade, começa da nossa família. Quando a gente empreende, constrói uma família e começa a valorizar, entende que quando a gente casou, a nossa família mudou. A nossa família somos eu, ela, os nossos filhos, e é dali os nossos parentes a gente abençoa. Isso aí, os familiares, né? E aí tive uma relação muito forte com Deus, e aí eu posso falar realmente de Deus, que vem e me inspira e fala, comece a entregar para as pessoas aquilo que você faz para as empresas, profissionalmente. Eu não entendi nada, a gente às vezes quer entender na nossa hora e não é na nossa hora. Eu falei, mas como que eu vou fazer marca para as pessoas, se eu nem faço para mim? Mas não era aquilo. E daí muitas pessoas, profecias acontecendo, e quando eu vi, um dia conversando com o Kepler, Kaká, a gente, vamos fazer um evento, porque a gente fala tanto de família, vamos abrir nossa sala, mas aqui não cabe 600 pessoas, vamos abrir um evento. Abrimos um evento para falar do que a gente fazia na nossa família. Quando aquele evento estava acontecendo, eu estava entrevistando o pastor André Fernandes, a ficha caiu, e eu falei, meu Deus, a profecia já aconteceu, eu nem tinha percebido. Isso aqui é um ministério, porque né? eu achando, né? entrega para a família o que você faz para as empresas, eu achando que era branding, e não era, era comunicação. Comunica com as famílias aquilo que você comunica para grandes marcas. E ali cria-se um evento que virou um movimento da nossa família por causa da responsabilidade. Eu não posso falar o que eu não sou, eu não posso ser incoerente com a minha vida. Então isso me torna um marido melhor todos os dias, um pai melhor todos os dias, um empresário melhor todos os dias, porque eu tenho que validar aquilo que eu falo. Mas a gente entende hoje que é uma missão realmente que Deus nos colocou, a gente tem essa missão e carrega essa missão no coração, até porque fica muito evidente para nós que cada um tem a forma de transformar o nosso país, a nossa forma de transformar o Brasil, e tantas pessoas sempre falaram, por que vocês não vão embora? Tem casa nos Estados Unidos, vai morar lá, tem casa em Portugal, mora lá, e eu sempre falei no meu coração, eu não tenho vontade de morar em nenhum desses lugares. Hoje a condição dá para a gente passear, mas meu lugar é no Brasil. E aí fica claro que a nossa missão é transformar o Brasil a partir da base da sociedade, que é a família. Uma família fortalecida, tem laços fortes, e aí elas entendem quem elas são. E elas não se movem pelo ter e nem pelo fazer, mas sim por quem elas são. E esses laços fortalecidos mudam a nossa nação, nosso país. E eu declaro, assim como declararam, que a gente vai fazer o maior movimento de família que esse país já viu. Nossa, que gostoso. Isso tem paixão, né? Que lindo. A gente já faz um trabalho já com o Carlos Wizard, né? Há 3 anos nós temos uma live, né, todo domingo, impreterivelmente às 8 horas da noite. A gente fala sobre fé, propósito e família. Já assisti. E aí, às segundas-feiras, a gente tem um estudo bíblico, nós rodamos o Brasil fazendo uma palestra presencial com casais, não é na dimensão hoje do poder da família, mas a gente faz rodando hoje o Brasil e a gente fala sobre fé, empreendedorismo e educação. Você já me deu essa liberdade de a gente poder falar hoje, né, disso aqui, não deixar Deus do lado de fora. Você consegue imaginar hoje uma pessoa tendo uma família feliz, hoje uma família estruturada sem Deus? Eu não consigo nem pensar como ela entende um filho, ou como ela entende que ela foi gerada, se ela não acreditar em Deus. Esses dias estava passando na TV um coração, e eu até parei, eu falei, pode parar, filho, para e olha para isso. E era um coração de verdade mesmo, e bombeando sangue. Eu falei, você tem noção como que pode ser feito isso? Quem poderia ter construído isso? Um homem constrói isso? Não. Eu falei, filho, é impossível não acreditar que é Deus. Porque de um óvulo, né, de um espermatozoide, que ele nem sabe ao certo do que é ainda, mas eu falo de uma coisa tão pequena dentro da barriga da mulher, a gente se torna essa complexidade. Eu falei, filhão, e se cortar esse coração, sabe o que acontece? Acaba tudo. É tão perfeito, então é impossível não acreditar na força criadora. Eu não acredito que eu vim dos primitivos, dos primórdios dos animais, eu acredito que eu sou uma criação de Deus, que Deus construiu
tudo isso e que nós somos um legado de Deus. E aí que é o grande lance da família. Porque as pessoas falam, vocês têm sucesso, vocês conseguem ter um posicionamento hoje social diferenciado, você tem uma condição financeira diferenciada. Tem uma Nem sempre foi associação, assim. né? Amizades, né? Isso aconteceu Nem sempre quando foi eu entendi assim. a ordem. É. Porque eu também, por mais que eu tive uma vida positiva, muitas vezes eu caminhei para o ter e por fazer. Eu preciso ter um emprego para ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso para ter aquilo. E o dia que eu me conecto com Deus, realmente, independente de templo, e eu tenho essa conexão e entendo que onde entra o meu limite é o ilimitado de Deus, e Ele é meu maior sócio, Ele enxerga tudo que eu não enxergo, Ele cuida do meu filho quando eu não posso cuidar, Ele cuida da minha esposa quando eu não posso cuidar, Ele me instrui tudo aquilo que os livros não podem me dar. Ele é meu maior sócio, meu maior amigo, meu pai amado. Então é impossível hoje eu não honrar a Deus. Se eu estou aqui, se a gente está aqui, se tudo que existe é porque tem um Deus na frente que nos colocou aqui para alguma missão. E tem uma parte, né, que fala na Bíblia que todas as famílias serão benditas nessa terra. Então, quando chega alguém até para a gente ver que está com um problema familiar, a gente fala, você precisa entender o quê? O que você entendeu? A palavra do Senhor, independente de religião, as escrituras, qual que é a promessa que está para você? Carrega essa promessa e leva com você, né? Então, ver assim, o brilho nos olhos quando você fala do seu propósito de estar levando isso para a vida das pessoas. Eu falo que nada é coincidência. Tudo é Deucidência. Você tem razão. E foi Deucidência da gente estar aqui. O Éden vai ter que voltar, vai né? ter que Não tem voltar. jeito, vamos ter que trazer ele de novo aí em outro momento. Vamos fazer o seguinte. Mas aproveitar. Isso. Aproveitar, Dia 15, Éden, hein? dia 15 de novembro. Fala um pouquinho aí, convida as pessoas aí. A gente está... 15 de novembro, a gente tem um encontro. Como a gente está falando aqui, eu sei que muitas vezes tem alguma aflição do outro lado. Você tem uma família, mas eu não sou casado, mas você é filho de alguém. E as relações familiares têm suas complexidades, somos pessoas diferentes, temos divergências de pensamento. Mas aí dentro, às vezes, tem um relacionamento abusivo, tem um relacionamento incompreendido, tem filhos que estão dentro dos seus quartos, tem um filho que está dentro do game e você não sabe como tirar, tem um adolescente revoltado que não está ouvindo o que você está falando, mas é o jeito da gente falar. Tudo isso só existe porque a gente está aqui e a gente quer compartilhar com você o que a gente aprendeu e aplicou na nossa vida. Dia 15 de novembro de 2023, a gente tem um convite para o teu coração. Aqui em Alphaville, São Paulo, a gente vai fazer um grande encontro, um encontro de famílias, para a gente falar sobre relacionamento, casamento, filhos, construir sucessores e não herdeiros, tá? Como que a gente faz na nossa família prosperidade e espiritualidade e Deus. Se isso tocar teu coração, você é nosso convidado, entra no site poderdafamilia.com ou na nossa rede social, Poder da Família, no Instagram, lá tem todas as informações, a gente vai amar estar junto com milhares de outras famílias. Só faz sentido se tudo for coletivo, se a gente for junto. Nossa, que foi maravilhoso. Maravilha. Tem uma frase que eu carrego, né, que se você faz mais para o mundo do que o mundo faz por você, isso é o verdadeiro sucesso. Cada vez mais eu agradeço pelo Senhor trazer pessoas como você na nossa vida, que realmente o Senhor une propósitos e tenho certeza que vai continuar essa união da gente transformar. Começa com uma vida e assim vai se espalhando a semente, né? Tenho certeza disso. O Éden vai ter que voltar de novo, porque a gente tem muita coisa para falar e depois ainda do Poder da Família, ele vai contar pra gente tudo o que aconteceu, embora a gente vai estar lá também, vamos estar lá pertinho para ouvir tudo e vamos ficar até a próxima, mas o Éden volta, viu? E ficamos com mais um programa Empreendedor com Propósito.